Para facilitar nossa programação, nós vamos usar um editor de programas. Basta você digitar Edit no Octave, que ele vai abrir o editor de programas. Ó, esse é o Notepad++. Ele serve para você programar em qualquer linguagem. Você conhece o Notepad, que é um editor de texto normal. O Notepad++ é um editor de programas. Você, quando entra, pode setar a linguagem dele. Ó, você escolhe a linguagem. Nós vamos trabalhar com o MATLAB. Então, quando você seta o MATLAB, ele começa a colorir o seu programa, fazendo correções conforme a linguagem. É como se fosse corretor ortográfico, só que um corretor de comandos, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a programar. O Octave é uma linguagem bem simples, vocês vão ver logo de início. Primeiro, para começar, não tem nem início, nem fim de programa. A gente começa com a entrada de dados, se ela existir. Comentários. É uma boa prática de programação usar comentários ao longo do programa. Isso é para documentar o seu programa. Fique claro aqui que os comentários não aparecem na tela para o usuário. Os comentários não são para o usuário, os comentários são para você documentar o seu programa, para futuramente você saber o que você estava pensando, como construiu, ou para outras pessoas darem manutenção no seu programa posteriormente, ok? Então, todas as linhas que eu quiser comentar, basta eu começar com o símbolo de porcentagem, que elas vão ser apenas comentários. É o / do Portugal, ok? Então, aqui eu fiz 4 linhas de comentários. O primeiro programa que nós vamos fazer no Octave é para calcular a área do círculo, ok? Declaração de variáveis, raio vai ser o raio do círculo e a área é a área do círculo. Sabe por que eu fiz isso? Porque no Octave não existe declaração de variáveis. Isso mesmo. Em linguagens como C, o tipo, o nome de cada variável precisa ser declarado explicitamente em um programa antes de ser usado. Essas linguagens são chamadas de linguagens do tipo forte. Em contraste, MATLAB e Octave são linguagens do tipo fraco. Variáveis podem ser criadas a qualquer momento, simplesmente se associando valores a elas através do igual. Os tipos de dados associados à variável determinam o tipo de variável criada. Então, nós não temos início, não temos fim e nem temos declaração de variáveis. O nome das variáveis continua da mesma forma que nós já aprendemos. Assim como em outros programas, o Octave tem certas regras para nomear as variáveis. Essas variáveis devem ser nomes sempre iniciados por letra, seguido de letras, números ou underscore. Não podem conter espaço, nem caracteres de pontuação, acento nem pensar. Lembrem-se que agora estamos trabalhando numa linguagem em inglês. Não existem acentos no inglês. Aconselhável é usar no máximo 30 caracteres. A diferença do Octave é que letra maiúscula e minúscula são diferentes, como eu já falei. Então, se você criar uma variável A maiúscula, ela vai ser diferente de uma variável A minúscula. Se eu quiser criar uma variável taxa de juros, eu coloco um underscore, um underline, para juntar as palavras, ou junto tudo, sem espaço. Lembrando que, para casas decimais, eu uso ponto, não uso vírgula. Então, olha, como vocês viram, basta colocar um número na variável x, que o Octave já considera ela do tipo double. E o Octave, ele é tão flexível que o mesmo x, eu posso colocar nele agora um nome, que ele vai mudar. Ele agora, o x é char. Então, o Octave
tanto não exige a declaração de variáveis, né? Essa declaração não existe, assim como a variável pode mudar de tipo em tempo de programação, em qualquer momento. Inclusive, sendo um vetor ou uma matriz, ela pode aumentar de tamanho, mudar de tamanho em tempo de programação. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Então, lembrem-se, outra regra importante da boa prática de programação: utilizar nomes significativos. Eu uso sempre letras minúsculas, porque todos os comandos do Octave você tem que digitar em letra minúscula. E às vezes, se você digitar maiúsculo e minúsculo para variáveis, você pode errar na sua programação. Então, eu uso tudo minúsculo, variáveis, comandos e tudo. Mas, se vocês quiserem, podem usar variáveis com letras maiúsculas, lembrando-se que são diferentes. Então, a gente já falou dos tipos que são associados às variáveis, né? O double são variáveis, o double e o char são as variáveis mais comuns. O double é um valor numérico associado a uma variável, tanto inteiro quanto real. Eles são escalares, que são um número só, ou matrizes de 8 bytes, 64 bits, positivos ou negativos, com 15 a 6 dígitos a 16 dígitos decimais de precisão. As variáveis do tipo char são compostas por escalares ou matrizes com valores de 16 bits, cada uma representando um único caractere. Frase: sou estudante de engenharia. As variáveis do tipo lógico são true ou false. True, verdadeiro, equivale a 1. 0 é falso. Existem algumas variáveis que já possuem um significado pré-definido no Octave. São palavras-chave. Não podem estas serem utilizadas para outra finalidade. Eu não posso criar uma variável com esse nome porque elas já existem. O ENS, vocês já viram, é a variável usada para resultados. O π já é o valor da constante, já está pré-definido. EPS é o menor número, tal que quando adicionado a 1, cria um número maior que 1 no computador. Inf, infinito. None, não existe. É, por exemplo, a divisão por zero. Realmin é o menor número que o computador pode armazenar em um valor absoluto. E o real máximo é o maior número. Vejam bem. Ó. None, inf, realmin. Esse é o menor valor que ele pode armazenar. Realmass. Tá? Esse aqui tá exponencial. Pi. O EPS, ó, é um valor bem pequenininho. Se eu colocar EPS mais 1, ele fica 1, ok? É como se fosse um pouquinho acima do zero, beleza? Ok. Todas as variáveis, com exceção das pré-definidas, podem ser renomeadas ou atribuídas a ela qualquer valor, a todo instante. Aquilo que vimos, elas podem mudar de char para double, de lógico. Uma lista de todas as variáveis definidas pode ser vista pelo comando who, quem está na memória. Todas as variáveis e matrizes no espaço de trabalho corrente podem ser vistas pelo comando whos, que eu já mostrei para vocês, que é onde aparece o tamanho delas, o tamanho e o espaço de memória também. Para limpar isso, basta colocar clear, que ele limpa tudo. Agora, clear em uma variável limpa apenas aquela variável. Clear o x. Ele vai limpar apenas o x. O s continuou lá. Muito bem. Então, vamos começar a programar. Primeira parte do programa, já que não temos início e nem temos declaração de variáveis, é a entrada de dados. Muito bem. A entrada de dados no Portugal
era feita através de dois comandos. O comando escrever, que solicitava para o usuário o que eu precisava, as variáveis de entrada para efetuar o cálculo, e o comando ler, que lia esses valores do teclado. Muito bem, esses dois comandos vão ser substituídos por um único comando, o comando input. Na frente eu coloco a variável, igual, coloco o comando input, abro parênteses e dentro do parênteses e das aspas eu coloco o texto que eu quero que apareça para o meu usuário no monitor, informando a ele o que eu estou precisando naquele momento, o que eu quero que ele digite pelo teclado. Então, no caso da área da circunferência, eu vou precisar no caso da área do círculo, eu vou precisar do raio. Então, entre com o raio do círculo. No caso aqui, eu usei aspas simples. O Octave permite aspas simples ou aspas dupla, tanto faz, só não pode começar com aspas simples e terminar com aspas dupla, ok? Então, esse dois pontos é apenas um texto que eu coloquei. O texto que você vai colocar é livre, mas lembre-se, não coloque acentos, porque apesar de você poder escrever em português, você está no ambiente inglês, os acentos não são compreendidos pela linguagem. Então, não coloque acentos, porque senão ele vai traduzir por comandos, por caracteres que ele não conhece, ok? Normalmente, fim de linha, a gente coloca ponto e vírgula, ok? Nós vamos ver mais para frente. Para fazer a saída da informação, para apresentar o resultado, nós temos no Octave dois comandos diferentes, o comando disp e o comando fprintf, todos dois com parênteses. O disp é um comando mais simples, porém mais limitado, e o comando fprintf é um comando bem mais poderoso, porém um comando mais complexo. Vamos ver cada um. O comando disp, ele exibe na tela um texto ou uma variável. No Octave, pode-se usar aspas simples ou duplas nos textos. Olha, disp, este é um teste. Ele vai mostrar o que está dentro do parênteses. Frase 1, este é um teste do comando disp. Disp, frase 1. Então, ó, vou lá no meu Octave. Limpar a tela. Se eu colocar aqui, disp, e o texto, olá, fecho aspas, dou enter. Ele vai me apresentar olá. Agora, se eu quiser, criei minha variável x e eu quero dar um disp no valor dessa variável x, eu coloco x sem aspas, porque é uma variável, e ele vai me mostrar 10. Então, se eu quiser mostrar um texto, eu coloco esse texto entre aspas. Se eu quiser mostrar o resultado de uma variável, eu coloco a variável aqui sem aspas, porque variável nunca tem aspas. Porém, ele é sempre assim, ele mostra só uma coisa, ou uma variável, ou um texto. Eu não posso mostrar duas variáveis. Se eu quiser mostrar, olha, eu tenho o y, quero mostrar o x e o y, eu tenho que dar dois disp. Disp x e disp y. Eu não consigo mostrar duas variáveis ao mesmo tempo utilizando o comando disp. Eu também não consigo mostrar um texto e uma variável junto. Vocês lembram que no Portugal eu falava assim, a área do círculo é, e mostrava o resultado? Pois bem, para fazer isso com o disp, eu precisaria dois disps, um para o texto e o outro para o resultado da variável. Não consigo fazer isso com um comando disp só. Mas eu posso fazer isso com o comando fprintf. O comando fprintf, ele exibe um ou mais valores, juntamente com o texto relacionado, e permite ao programador controlar a maneira como esses valores vão ser exibidos.
Então, eu posso mostrar o que eu quiser. Texto, um monte de variáveis, porém, para cada valor, para cada variável que eu vou mostrar, eu tenho que formatar essa variável. Como e onde eu quero que ela apareça. Vamos aprender. Então, o format é uma cadeia de caracteres descrevendo a maneira como os dados devem ser exibidos. E data é composto por uma ou mais variáveis para exibição. Vejam bem, esse formato ele sempre vai ficar entre as aspas. Então, o comando é fprintf parênteses. Vou colocar todo o texto que eu quero mostrar entre aspas. Separo o texto da variável por vírgula, igual eu fazia no Portugal. Eu quero mostrar o pi. Mas aonde eu quero mostrar o pi? Aonde eu quero mostrar, eu coloco um símbolo de porcentagem. Então, dentro do texto, em aspas, eu vou colocar o símbolo de porcentagem para mostrar que eu quero que o pi apareça aqui, ó, depois do igual. Se eu quisesse que o pi aparecesse aqui, eu colocava o símbolo de porcentagem antes do O. Se eu quisesse que ele aparecesse aqui, eu colocava o símbolo de porcentagem aqui. Então, o símbolo de porcentagem indica aonde o pi vai aparecer dentro do texto. O F é o formato, que aqui quer dizer que eu quero o pi com todas as casas decimais. E o /n vai mudar de linha. Olha, vou fazer no octavo. Fprintf, abre parênteses, coloco o texto aqui, ó. O valor de pi é, vou colocar o %f, o /n, vou fechar minhas aspas e vou colocar o pi. Olhem só, o valor de pi é 3.141593. Então, ele me mostrou o pi com 6 casas decimais logo depois do E. Olha, se eu quisesse repetir esse comando, ó, dei setinha para cima, só que eu vou mudar o lugar, olha. %f, eu quero que, na verdade, o pi apareça aqui, ó. %f é o valor de pi. Ó, vou mudar então, hein? Agora eu tirei o %f. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, ó. O pi apareceu antes. É o valor de pi. Então, o símbolo de porcentagem, ele fica dentro das aspas. E ele indica aonde, dentro do texto, vai aparecer o valor de pi. Olha, de novo agora. Vou tirar o vou tirar o /n, para vocês verem o que vai acontecer, ó. Ele mostra o resultado e gruda o próximo prompt, olha. Octavo, isso aqui não tem jeito de eu tirar. Então, por isso que eu uso o /n. O /n são comandos apenas de formatação de tela. Eles não são obrigatórios, mas olha como é que fica bem melhor eu separar ele do próximo prompt de comando, né? Além do /n, eu tenho o /t, que vocês também viram no Portugal, que dá o quê? Um espaço, olha. Dá um espaço, ok? Ah, e se eu quisesse mostrar duas variáveis? Eu quero mostrar o pi e quero mostrar o x. Eu teria que colocar 2 percentes. Percente é o valor do pi, ó. E outro %f para o x. Vou colocar o /n, que aqui fica melhor do que o /t, né? Olha como é que fica. O pi aparece, é o valor do pi, e desce, que é o valor do x, ó. Ok? Então, se eu tiver duas variáveis, eu coloco 2 símbolos de porcentagem. E aí, ele vai pegar a primeira variável, vai colocar no primeiro símbolo de porcentagem, e a segunda no segundo símbolo de porcentagem, respectivamente. Ok?
Muito bem. Vamos ver como que fica o comando de formatação completo. O símbolo de porcentagem, ele é obrigatório. Ele é o marcador que indica aonde esse valor vai aparecer dentro do texto. O menos é um modificador opcional. O menos é um modificador opcional. 12 é o comprimento do campo. Ponto 5 é a precisão. Esse sim é bem utilizado, ou seja, eu quero com 5 casas depois do ponto. E o F é o formato, que é obrigatório. Então, vocês podem ver que apenas o marcador, que é a porcentagem, e o último, que é o formato, é que são obrigatórios. O resto são opcionais. O que a gente usa mesmo é a precisão. Ou seja, se eu quero formato bancário, que é com 2 casas decimais, eu coloco lá ponto 2 e ele me mostra somente 2 casas decimais. Vamos ver quais são todos os formatos que existem. O %D, ele exibe o número inteiro, sem nenhuma casa decimal. O %E exibe o valor em formato exponencial. O %F exibe valor em formato em ponto flutuante, ou seja, com todas as casas decimais pré-definidas. O %G exibe o valor em formato de ponto flutuante ou exponencial, que for mais curto. E o %S exibe uma cadeia de caracteres, ou seja, textos. O /N muda de linha, o /T dá um espaço horizontal, o /aspas mostra as aspas dentro do texto e o // mostra a barra dentro. Os formatos que a gente mais vai usar são o D, sem nenhuma casa decimal, o F com casas decimais e o S para texto. O resto são formatos, esses 4 são formatos apenas de exibição de tela. São bons na hora de rodar, mas não impedem que o valor apareça. Ao final de cada linha, a gente coloca um ponto e vírgula. Ele tem uma função especial, ele suprime o eco automático de valores que ocorre normalmente. Esse procedimento é indicado para programas longos e que não se tem interesse nos resultados intermediários. O procedimento de mostrar o resultado na tela aumenta o custo computacional, o tempo de execução mais a memória. Por isso, a gente suprime esse eco e faz o programa apresentar resultados somente no final. Então, vamos lá. Esse é o nosso primeiro programa no Octave. Essas primeiras linhas são apenas comentários, são opcionais, e meu programa mesmo é composto de 3 linhas: a entrada de dados, o cálculo e mostrar o resultado. A entrada de dados é feita com o comando input, raio é igual a input, o cálculo é feito com o igual e os operadores aritméticos, e aqui eu usei o fprintf para mostrar um texto e uma variável juntos. Vamos rodar. Então, copiei o programa aqui para o editor, né? Quando você já escreveu o programa no editor, você vai vir em File, Save, vai salvar o seu programa no bin, que é a biblioteca de programas dele, que já está definido no caminho do Octave para ele localizar esse programa. Vou escrever um nome para esse programa. Olha, sigam as mesmas regras de variáveis. Não pode ter espaço no nome do programa, tá? Nem acento. Usem só letras e números. E outra coisa importante, o nome do programa nunca pode ser igual ao nome de uma variável. Então, se eu criei a variável raio, eu não posso colocar o nome do programa como raio, ok? Então, aqui eu vou colocar a palavra círculo e todo programa em MATLAB, ele tem extensão .m. Então, meu programa tem que ser .m. Eu salvo o programa, venho aqui no Octave e apenas informo o nome do meu programa, sem a extensão .m. Enter. Vejam bem aqui, ó, que ele dá um erro e ele mostra com a setinha exatamente onde está o erro do meu programa.
Como eu fiz copiar e colar, ele não entendeu as minhas aspas, olha. Então, eu tenho que refazê-las. Então, aqui, ó, eu vou refazer as aspas, porque na hora que eu dei copiar e colar, ele colocou como se fosse apóstrofe, o Octavio não está reconhecendo. Quando eu quero salvar novamente, basta eu apertar o disquete, olha, que ele salva por cima do que eu já tinha feito. Então, eu vou lá no meu Octavio, aqui eu posso dar a setinha para cima, para repetir o meu comando, sem ter que redigitá-lo, e dou um Enter. Olha, ele começa a executar o meu programa. Entre com o raio do círculo. Vou colocar um valor, 10, e ele vai calcular a área do círculo é 314,159265. Viram que fácil? Bacana, né? Então, lembre-se, para salvar um programa, sempre coloque a extensão .m, ok? E escolha o diretório bin para salvar o seu programa. Se você não colocar no diretório bin, você vai ter que colocar todo o caminho onde ele está para ele achar o seu programa. Aí vai dar muito mais trabalho. Então, você vai no Save, como eu mostrei, coloca o nome do seu programa .m e depois, na hora de executar no Octavio, coloca o nome dele sem o .m. Muito bem, vamos ver um outro exemplo aqui. Eu quero elaborar um programa para calcular quanto tempo leva um objeto abandonado de uma certa altura para atingir o solo. Eu vou usar a função raiz quadrada do Octavio. Vejam bem, a fórmula de cálculo é o tempo é igual a raiz quadrada da altura dividido por 4,9. Então, vejam bem, o que eu preciso pedir para o usuário? Eu preciso pedir a altura. Vamos lá no editor. Aqui no editor, você vai em File, New e abre um novo programa. Se você precisa pedir a altura é igual input. O texto que você quer que apareça no monitor. Entre com a altura que o objeto foi abandonado. Ponto e vírgula. E aí, vou fazer o meu cálculo. O tempo é igual a raiz quadrada, SQRT, do que? Da altura dividido por 4,9. Lembre-se, não vamos usar vírgula, ok? E agora eu vou mostrar o resultado. F'F, parênteses. O tempo gasto foi. Aqui que eu quero que apareça o tempo, então eu vou colocar um percent F com casas decimais, um barra N e vou colocar o tempo aqui. Vou fechar. Então, vou salvar. Lembre-se, não pode chamar nem tempo, nem altura. Então, vou chamar de objeto.m. Salvar. Vou lá e vou executar meu objeto. Entre com a altura 2,5 metros. Ó, o tempo gasto foi 0,714289. Vejam bem, sabe essa linha aqui, tempo é igual? Esse é o eco. Por quê? Porque eu não coloquei um ponto e vírgula aqui, ó. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui e executar de novo, ó. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, ó, eu vou salvar e vou executar de novo, ó. 2,6. Olha lá. Agora, não apareceu mais a linha do tempo, porque eu tirei esse eco. Isso é o eco automático.
ele vai repetindo o resultado, ok? Então, fica chato, às vezes, de ver tudo na tela. Exercício 2. Faça um programa que receba o salário de um funcionário, o percentual de aumento e calcule e mostre o valor do aumento e do novo salário. Então, prestem atenção. É muito importante entender o que o exercício está pedindo. Eu quero receber o salário de um funcionário e o percentual de aumento. Então, eu preciso solicitar duas informações: o salário e qual vai ser o percentual de aumento. Preciso calcular e mostrar o valor do aumento e o novo salário. Então, eu vou ter duas entradas, dois cálculos e duas saídas. Vejam como ficou. Eu preciso fazer um input para cada variável que eu estou solicitando. Se eu vou pedir o salário, input no salário, entre com o valor do salário do funcionário. Se eu vou pedir o percentual de aumento, lembre-se, se ele informar 50, eu quero 50%. Então, no cálculo, eu tenho que dividir por 100. E aí, vou calcular o aumento. O aumento é esse salário vezes o percentual que foi informado dividido por 100. O novo salário vai ser esse salário mais o aumento. Então, o valor do aumento é, aqui eu quero que apareça o valor que vai ser aumentado, e o valor do novo salário, %2F. Olha aqui, eu quero com duas casas decimais, eu quero mostrar com formato bancário. Então, eu vou apresentar duas variáveis, eu tenho que colocar 2% no meu fprintf. O primeiro percent vai mostrar o aumento e o segundo o novo salário, respectivamente. Entenderam? Muito bem. Então, agora, bora fazer exercício.